que existe é formado por átomos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho átomos de hidrogênio e oxigênio. Quando eles se ligam, eu tenho moléculas. Aqui seria a molécula de H2O. Se você tem várias dessas moléculas reunidas no mesmo local, aí a gente tem o que a gente chama de substância pura. Aqui a gente tem uma única substância, seria a substância água, né? E o que é uma mistura, gente? Mistura é quando no mesmo local você tem mais de uma substância. Aqui, por exemplo, eu teria a substância água, representada por H2O, e a substância açúcar, representada por essa outra fórmula aqui, C12H22O11. Então, aqui a gente tem uma mistura. Então, substância quando você tem só uma coisa, né? E mistura quando você tem mais de uma. E aí, quando a gente fala de mistura, existem dois tipos: as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. Misturas heterogêneas são aquelas onde a gente coloca as coisas para interagir e elas não se dissolvem. Como elas não se dissolvem, quando eu olho, eu consigo enxergar mais de uma coisa. Por exemplo, aqui eu estou conseguindo enxergar duas coisas. Eu falo que isso aqui é uma mistura bifásica. Três coisas, trifásica. Quatro coisas, polifásica. Eu poderia pensar, por exemplo, como mistura heterogênea na água com óleo, né? Já as misturas homogêneas, elas são formadas quando as coisas se dissolvem. Por exemplo, se eu misturar água com açúcar, lá daquele primeiro exemplo, eu não consigo identificar as substâncias, né? Torna-se uma coisa só. Então, essa é a diferença entre heterogênea e homogênea. Eu tinha contado para vocês uma forma da gente diferenciar, que é o seguinte, ó. Hétero significa diferente e homo significa igual, né? Só você lembrar que uma pessoa heterossexual, ela se atrai por alguém do sexo oposto, sexo diferente do dela. Então, hétero significa diferente, você enxerga coisas diferentes. Tranquilo? Lembraram agora? Sim. Então tá. Então deixa eu voltar aqui agora para a aula de hoje. E aí hoje a gente vai continuar falando sobre essas misturas, tá? Ao invés de chamar de misturas, eu posso chamar de dispersões, mas é a mesma coisa, são só dois termos diferentes. Então, por exemplo, né, quando eu misturo água e sal e quando eu misturo água e areia, eu tenho duas dispersões, duas misturas. Aqui no caso seria uma mistura homogênea e aqui seria uma mistura heterogênea. A substância que está sendo dispersa, o meu soluto, nesse caso aqui é o sal e aqui é a areia, né? E o dispersante, que eu também posso chamar de solvente, seria a água. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. E o que muda, gente, dessa mistura para essa outra? A principal diferença entre uma e outra é o tamanho das partículas do meu disperso, o tamanho das partículas do meu soluto, porque os grãos de areia eu consigo enxergar e as partículas de sal elas ficam invisíveis. Então, baseado nesse tamanho das minhas partículas do soluto, eu posso classificar as misturas em três tipos principais: as soluções, que são misturas homogêneas; as suspensões, que são as misturas heterogêneas; e essa outra aqui que vai ser nova para gente, que são os coloides, tá? Para ser uma solução, a gente tem que ter partículas muito, muito, muito pequenininhas, que são menores do que 1 nanômetro. Para ser uma suspensão, que é uma mistura heterogênea, aí a gente tem que ter partículas maiores do que 1000 nanômetros. E quando a gente cai nesse meio aqui, ó, é o que a gente tem, que a gente conhece como coloide. Então, o coloide, gente, é uma mistura que tem as partículas na faixa entre 1 e 1000 nanômetros, que eles são sistemas que são bifásicos, mas quando você olha para eles, eles parecem monofásicos. É o caso, por exemplo, do sangue,
do leite e de vários cosméticos que a gente vai ver aqui. Quando eu olho, né, eu enxergo uma fase só, mas se eu levar ao microscópio, eu consigo perceber a diferenciação de fase. Tranquilo? Fez sentido? É uma coisa no meio do caminho, né? Não é nem homogêneo e nem heterogêneo. Beleza? E aí esses colóides, eles são classificados de acordo com o estado físico do disperso e do dispersante. Por exemplo, se você tem um líquido disperso em outro líquido, a gente chama de emulsão. Se você tem um sólido disperso num líquido, aí a gente chama de suspensão. Se é um gás disperso num líquido, aí a gente chama de espuma líquida e assim por diante. Aqui tem alguns exemplos de colóides no nosso dia a dia, né? Que são essas coisas que a gente enxerga homogênea, mas na verdade são heterogêneas. Seria o caso da gelatina, ou da maionese, das tintas, da neblina, do isopor. E aí a gente está falando de colóide, gente, porque a maior parte dos cosméticos, a grande maioria dos cosméticos, é classificada dentro desses grupos, tá? Por exemplo, olha, eu tenho uma emulsão, que é um líquido disperso em outro líquido, seria o creme hidratante. Os esmaltes eu classifico como suspensão líquida, que é quando eu tenho um sólido disperso no líquido. Essa espuma aqui, né, pode ser uma espuma de barbear, seria um gás disperso no líquido. A gente tem os géis, que seria um líquido disperso num sólido. As suspensões sólidas, que é o caso do batom, um sólido disperso num outro sólido. Os aerosóis, né, que eu tenho um líquido disperso num gás, que seria aqueles sprays de cabelo. Então, a grande parte dos cosméticos, a grande maioria mesmo, são colóides. Tranquilo? E aí, dentro desse grupo de colóides, a gente tem um grupinho assim mais utilizado, que é o grupinho das emulsões. O que é uma emulsão? É quando a gente tem dispersões de dois líquidos que não se misturam. E aí, como eles não se misturam, para a gente garantir a estabilidade daquele produto, a gente precisa utilizar um agente emulsificante ou um surfactante, né? Que é a mesma coisa que a gente viu lá na última aula, que esses surfactantes, eles são substâncias bipolares, que tem uma parte capaz de interagir com a água e outra parte capaz de interagir com o óleo, vocês lembram? Sim. Sim? Os cremes, por exemplo, gente, eles são o maior exemplo que a gente tem de emulsão, né? E aí, isso se deve ao fato que a pele, por exemplo, ela é um órgão, né? Vivo. Então, ela precisa ser tratada com substâncias que sejam inofensivas ali para o seu funcionamento e que apresentem características desejáveis para aquele produto. E aí, essas substâncias, elas são compostos orgânicos. Só que compostos orgânicos não se dissolvem na água. Então, para poder fazer um creme, né, como eu preciso dissolver um composto orgânico em água, eu preciso da presença desse surfactante, ou tensoativo, ou emulsificante, da forma que você preferir falar. E aí, então, existem dois tipos de emulsões. Emulsão óleo em água, onde a fase externa é a aquosa, e emulsão água em óleo, onde a fase externa é a oleosa. Vamos ver a diferença aqui, ó. Óleo em água significa que o óleo está disperso na água, né? O óleo é o soluto e a água é o solvente. A água está presente em maior quantidade. E água em óleo seria o contrário, né? A água está dispersa no óleo, então o óleo está presente em maior quantidade. Tranquilo? Óleo em água, o óleo está na água. E água em óleo, a água está no óleo.
Aqui é uma imagem microscópica de um hidratante, se você levar, né? Se você olha para ele, ele parece homogêneo, mas quando você leva ao microscópio, a gente consegue enxergar, tá vendo? O solvente, né? E aqui essas gotículazinhas aqui seriam o soluto, o disperso. E aí, né, esses cremes ou loções, eles são emulsões, óleo em água ou água em óleo. E aí as emulsões óleo em água, onde a água é o seu solvente, está presente em maior quantidade, elas formam produtos que têm um sensorial mais leve, menos oleoso, porque o que está em contato direto com a sua pele é a água, né? Então é um creme, uma loção menos oclusiva. Aqui no mercado brasileiro é o mais valorizado, tá? É o tipo de cosmético mais valorizado. É esses aqui, óleo em água. Mas aí também existem os água em óleo. E aí a gente tem uma sensação mais oleosa, mas tem uma grande vantagem que eles são mais resistentes à água, né? Porque a fase que está em contato direto com a sua pele é a fase oleosa. Então, se você jogar água, você não consegue remover. Então, eles são muito utilizados ali na limpeza de pele, que facilita a remoção de sujeiras, né, que são oleosas e tudo mais. Muito resistente também à água e por isso é utilizado é, com maquiagem, com fotoprotetor e tudo mais. Tranquilo? Deu para entender essa diferença aí? Inclusive, né, que seria um teste para a gente fazer na sala de aula. Como que eu diferencio, né? Como que eu sei se o meu hidratante ele é óleo em água ou ele é água em óleo, né? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu encheria potes com água e eu colocaria um pouquinho daquele hidratante, daquela loção ali dentro. E aí eu vou observar. Se comportar dessa forma aqui, ó, vai ser óleo em água. E se comportar dessa outra, seria água em óleo. Por quê? Faz algum sentido para você? Água em óleo é o quê, né? A água está aprisionada dentro do óleo. Então, quando você joga aquele creme ali dentro, ele continua íntegro assim, ele não consegue se dissolver, porque tem essa fase oleosa que está prendendo a água lá dentro. E água e óleo não se misturam. Agora, quando é óleo em água, a fase externa é o quê? É a água. E água com água se dissolve. Então, a gente enxergaria dessa forma. Fez sentido, gente? É sim, agora deu para entender. Então, é isso que eu queria contar para vocês hoje, tá? A aula de hoje é muito rapidinha mesmo, é só para a gente entender essa questão dos colóides. Então, retomando aqui, né? O que são colóides? São aquelas coisas que a gente olha e elas parecem homogêneas, mas se a gente levar ao microscópio, a gente percebe que não, que na verdade elas são heterogêneas. E esses colóides, eles são importantes, porque talvez vocês ouçam falar nesse termo aí para frente, porque a maioria dos cosméticos são colóides. Todos esses aqui, você olha e enxerga uma coisa homogênea, não é? Mas todos eles, se você levar ao microscópio, são heterogêneos. A gente consegue enxergar. Como é o caso aqui do creme hidratante. Ó. Quando a gente leva ao microscópio, a gente consegue perceber, né, que você tem duas coisas diferentes. Essas bolinhas e a outra parte que está aqui, que seria o solvente. Aí eu vou passar duas questões para você, perguntando aí o que são colóides e tudo mais. Duas ou três questões. E aí na próxima aula a gente volta. E aí a próxima aula não é rapidinha assim não, a gente vai falar sobre átomos. E a próxima a gente vai iniciar às 7 ou às 6h30, professora?
A gente está começando sempre às 7, né? Porque dá tempo, é tranquilo para cumprir o conteúdo nesse horário. Aí o pessoal às vezes chega atrasado do trabalho e tudo mais. A atividade vai estar no portal? Vou mandar lá, vou colocar no portal também, mas vou mandar lá no WhatsApp. Vou mandar o slide, né? Pra vocês lerem e memorizarem o conteúdo, porque com o que está escrito no slide vocês conseguem resolver a atividade. Mando o slide e mando a atividade lá. Não, tá bom. Tá bom? Então por hoje é só.